Velkan, o príncipe dos lobisomens. Toda história tem um começo. A lenda dos lobisomens é muito antiga, mas a sua origem real não está na história do rei Lycaon, que teria sido amaldiçoado por Zeus ao oferecer carne humana ao deus e se transformou no primeiro lobisomem. Realmente existiu um primeiro lobisomem, mas poucos conhecem a sua história e a sua origem. Conheça agora a história de Velkan, o príncipe dos lobisomens, o primeiro homem a se transformar em lobo. Velkan era um homem de bem, guerreiro valoroso e honrado, líder de uma aldeia nas estepes russas. Infelizmente, as terras onde seu povo morava eram cobiçadas por clãs rivais, pois eram bem localizadas, férteis e com água em abundância. Em uma noite fria de inverno, dois clãs inimigos se uniram para atacar a aldeia de Velkan. O líder lutou bravamente, mas o ataque no meio da noite pegou a todos de surpresa. Muitos foram mortos. Derrotado, Velkan e o que restou de sua aldeia foram expulsos, condenados a vagar na imensidão da Rússia Central. Vagando como nômades, a tribo que antes vivia em paz e era próspera, agora lutava diariamente para sobreviver, enfrentando o clima inóspito, animais selvagens e povos guerreiros que eventualmente as sacavam. Aos poucos, os integrantes do clã de Velkan foram sendo dizimados. Sem alternativa, o líder continuava à frente de seu povo, em uma jornada na busca por um novo lar. Velkan tinha a esperança de encontrar um lugar melhor para todos, com paz e prosperidade. Mas o desafio era muito grande. Com seu povo reduzido a cerca de 50 pessoas, o guerreiro vagou até chegar à Sibéria, um lugar desafiador que eles teriam que atravessar se quisessem chegar ao litoral norte. Fracas e famintas, as pessoas lutavam para prosseguir. Muitos já queriam se instalar ali mesmo, mas o líder insistia para chegarem ao litoral. Então o destino deu o golpe fatal, que veio na forma de uma grande alcateia de lobos, gigantes e famintos. Mesmo com a batalha parecendo perdida, Velkan e os poucos guerreiros que restaram lutaram bravamente, até cair, um por um. O grande líder ficou sozinho. Ele viu sua esposa e seu filho mais novo serem despedaçados pelos lobos. Sozinho, em meio aos corpos de seus familiares e amigos, Velkan viu a morte se aproximar quando o lobo alfa, de pelos muito brancos e olhos azuis brilhantes, veio em sua direção. Mas o grande guerreiro humano não iria se entregar sem lutar. A espada de Velkan atingiu o lado do imenso lobo, ferindo o animal mortalmente. Infelizmente, o lobo também feriu o guerreiro com uma mordida. O ferimento causou grande sangramento. Enquanto o lobo tombava em seus últimos momentos, Velkan sabia que também morreria, mas lutaria até o fim. A alcateia cercou o lobo moribundo como se quisesse se despedir do líder. Nesse momento, Velkan avistou uma caverna próxima e correu para lá. Quase sem forças, entrou na caverna, rasgou um pedaço de sua capa e amarrou no ombro, tentando estancar o sangue. Sentou-se em uma pedra e olhou para a entrada da caverna. Os lobos estavam uivando para o céu, se despedindo do macho alfa. Em seguida, se voltaram na direção da caverna e começaram a avançar lentamente. Velkan tentou ficar em pé para a batalha final, mas sua vista ficou turva e suas pernas enfraqueceram. Suas mãos não conseguiam mais segurar a pesada espada e a soltou caindo de joelhos. O sangue continuava a escorrer. Sua última visão foi a dos lobos se aproximando da caverna. Então, desmaiou. 2 dias depois, o líder guerreiro acorda gritando após um pesadelo. Ele sonhou que sua família e amigos haviam sido mortos por lobos gigantes selvagens, e ele também havia sido ferido gravemente. Que pesadelo horrível, pensa o guerreiro. Ele sente a garganta seca e pede água para sua esposa, mas sem resposta. Então ele chama por seus filhos, mas o silêncio persiste. Velkan ainda está com a vista embaçada e esfrega os olhos para ver melhor. É nesse momento que ele percebe que não está em sua tenda, mas em uma caverna. Sem entender o que se passa, ele chama novamente pela esposa e filhos. Desta vez o silêncio é interrompido por um leve rosnado. Quando a visão melhora de vez, o guerreiro percebe que está cercado por vários lobos. Assustado, ele se levanta rapidamente. Sua memória volta e ele se lembra da batalha contra o lobo gigante. Velkan examina seu corpo e nota o curativo no ombro. Ele rasga o pano e, para sua surpresa, não há sinal algum da mordida. O guerreiro então se dá conta de que está se sentindo muito bem.
Aliás, ele se sente melhor do que nunca. Confuso e com medo, ele se abaixa, pega sua espada para atacar os animais que estão ali. Mas um grande lobo de pelos acinzentados se aproxima. Velkan se posiciona para a luta, esperando o ataque. Mas, para sua surpresa, o lobo se deita aos seus pés e não faz nada. O homem então se abaixa e faz um carinho no lobo, que aceita o gesto. Os outros lobos se aproximam e também se deitam aos pés de Velkan. Ainda sem entender direito o que se passa, o guerreiro acredita que os lobos o aceitaram como um membro do grupo. Ele ainda não se deu conta, mas na verdade ele é o novo Alfa, o líder do bando. Velkan se lembra da luta anterior e resolve sair para encontrar e enterrar o que restou da sua tribo. Ele se levanta e caminha até a entrada da caverna. Os lobos se levantam e começam a caminhar em sua direção. Mas Velkan se vira e diz: "Fiquem." Para sua surpresa, os animais param e ficam olhando para ele como se aguardassem mais ordens. Então ele decide testar uma teoria e diz: "Venham." Os lobos se aproximam obedientes como se fossem cães domésticos. "Podem vir mais atrás de mim", diz o homem, saindo para fora da caverna, seguido pelos lobos, que vão respeitosamente atrás. Incrível. Parece que eles me entendem mesmo, pensa o guerreiro. Ao sair da caverna, o homem percebe que não sente tanto frio quanto antes. Os ventos gelados trazem odores que ele nem consegue imaginar o que seriam. Do mesmo modo, seus ouvidos agora captam sons que ele sequer sabia existir. Seus sentidos estão ampliados. Após caminhar um pouco mais, sente o cheiro inconfundível da morte. Velkan sabe que está se aproximando do local da batalha, onde sua tribo foi morta. Ele começa a correr. Está se sentindo tão bem que resolve acelerar o ritmo. Logo está correndo à frente dos lobos e percebe que eles se esforçam para acompanhá-lo. Nenhum homem corre assim. Agora, Velkan começa a entender que seu corpo está passando por mudanças. Mas ele ainda não sabe como isso aconteceu ou qual o motivo. O corpo do guerreiro carregava uma disfunção genética. Essa disfunção interagiu com a saliva do lobo alfa e mesclou as habilidades do lobo e do homem, criando um ser único. Um híbrido de animal e humano. Velkan estava se tornando o primeiro lobisomem. Essa mesma disfunção genética ou doença, como chamam alguns, foi passada através de gerações para seus descendentes. Entre eles, Lucian, o lobo branco caçador de monstros. Sim, Velkan é o ancestral de Lucian e outros clãs de lobisomens. E também de humanos que não trazem o gene raro, ou possuem em sua forma latente. Graças à velocidade do lobo, Velkan chega rapidamente ao local do confronto entre lobos e homens. Ele encontra os corpos de familiares e amigos. Está triste, mas não sente raiva dos lobos. Agora entende que os animais estavam defendendo seu território. Além do mais, os lobos agora são sua família e ele entende que deve assumir a liderança da alcateia. Velkan jamais esquecerá seus familiares e amigos, mas estava na hora de iniciar uma nova jornada. Ele então recolhe os corpos das pessoas e prepara um lugar para enterrá-los onde possam ser visitados. De repente, ele vê os lobos se reunindo ao redor do corpo do alfa. Uma loba branca vem e encosta suavemente o focinho na mão do homem. Depois vai até o lobo morto e volta novamente, fazendo esse gesto 3 vezes seguidas. "Você quer que eu o enterre também?", pergunta o guerreiro. A loba abana o rabo e pula em círculos, como se dissesse sim. "Certo, vamos fazer isso. Mas vou colocá-lo um pouco mais longe das covas humanas", disse Velkan, se aproximando do lobo morto. Agora, com calma, ele tem a verdadeira noção do tamanho do animal. Esse lobo é enorme, deve pesar uns 100 quilos. Será que consigo carregá-lo? Pensa o guerreiro consigo mesmo. Mas ao tentar levantar o lobo morto, Velkan se surpreende com sua própria força, erguendo o enorme animal com certa facilidade. Leva o corpo próximo a uma rocha e começa a cavar usando sua espada. Logo os outros lobos se aproximam e também cavam. Em pouco tempo a cova está aberta e Velkan respeitosamente coloca o lobo dentro, tapando a mesma em seguida. Depois o guerreiro pega uma grande pedra e a coloca em cima do túmulo, escrevendo com sua espada a palavra Alfa na pedra. Velkan vai até o lugar que separou para enterrar familiares e amigos. Os lobos o ajudam a cavar e depois a tapar as covas. Depois de um tempo, o homem está exausto, faminto e sedento. Ele pergunta para os lobos onde tem água e logo os animais saem correndo em uma direção, seguidos pelo guerreiro. Cerca de 3 quilômetros ao norte da caverna, eles chegam até um rio congelado. Velkan quebra o gelo na parte superior e bebe a água. Os lobos fazem o mesmo.
De repente, todos ficam parados e atentos. Um cervo aparece do outro lado do rio. Os lobos entram no modo caçada. E Velkan também. Afinal, ele está há dias sem comer. O animal percebe o perigo e sai em disparada. Os lobos tentam ir atrás, mas ficam com medo de atravessar o rio congelado. Velkan então procura uma parte mais rasa do rio e atravessa, quebrando o gelo na superfície e sendo seguido pelos lobos. A caçada tem início. Liderados pelo guerreiro, os lobos partem ao encalço da presa. Velkan ordena que os lobos mais rápidos cerquem a presa pelos lados, enquanto ele fica um pouco mais atrás. Ao se ver cercado, o animal tenta retornar pelo mesmo caminho, mas ele é levado diretamente a Velkan. Com um golpe certeiro, o guerreiro encerra a caçada no momento em que o cervo cai morto aos seus pés. Depois de dias, finalmente a alcateia terá comida. Velkan tira um grande pedaço para si e leva para a caverna para comer enquanto os lobos se alimentam do restante. O guerreiro faz uma fogueira para assar o pedaço de carne que pegou. Momentos depois, chega o resto do bando. Alguns lobos olham para o homem com cara de "quero mais". "O que estão olhando? Vocês já comeram. Além disso, prefiro minha carne bem passada", diz o guerreiro. Logo todos se ajeitavam para dormir, pois a noite já estava chegando. No meio da noite, Velkan acorda sentindo muito calor a ponto de tirar suas roupas. Apesar do frio intenso, ele sente seu corpo ferver. O guerreiro vai até a entrada da caverna. Ele vê uma grande lua cheia no céu iluminando a noite. Seu corpo esquenta ainda mais e ele sente uma vontade incontrolável de uivar para a lua. E então desmaia. Velkan acorda com os outros lobos ao seu redor, cheirando-o. Ainda atordoado, ele manda que se afastem e percebe que sua voz está diferente, mais grossa. Sem entender o que está se passando, ele se apoia em uma rocha para ficar em pé. Ao olhar para sua mão, ele se assusta. No lugar de uma mão humana, ele vê uma grande pata branca. O guerreiro então olha para suas pernas e vê que elas também se parecem com pernas de um animal. Em seguida, ele examina seu corpo e percebe que também está coberto de pelos. Suas orelhas estão pontudas e seu rosto parece deformado. Sem acreditar no que está acontecendo, Velkan corre para o rio. Sob a luz do luar, ele vê seu reflexo na água, mas no lugar de um rosto humano está um grande lobo branco de olhos azuis. Assustado, o guerreiro se ajoelha e chora, pois ele acha que foi amaldiçoado e se transformou em um monstro. Nessa hora, os outros lobos chegam e começam a cheirá-lo e a rodeá-lo como se dissessem que está tudo bem. Velkan agora sabe por que consegue se comunicar com os animais e por que seus sentidos e sua força estão maiores. De alguma forma, a mordida do lobo alfa o transformou em uma criatura com habilidades humanas e animalescas, pois ele pode pensar como um homem e tem a força e a agilidade de um lobo. De repente, Velkan olha para a lua e uiva novamente, desta vez com muita força, acompanhado pelos outros lobos. Este é um ritual que serve para fortalecer os laços entre os integrantes da alcateia. O homem agora sabe que esta é definitivamente a sua família. Então ele sai correndo pela noite, seguido pelo bando. Velkan nunca sentiu uma energia tão poderosa correndo em suas veias. A sensação de liberdade é indescritível. Depois de algum tempo correndo pelas estepes russas, a alcateia chega até uma floresta. De longe, Velkan vê um acampamento montado no meio da floresta. Ele faz um sinal para os lobos diminuírem a velocidade. O guerreiro se aproxima sorrateiramente das tendas. Ao chegar mais perto, uma onda de odores e sons em vários sentidos de Velkan. Ele precisa se concentrar e filtrar tudo, uma habilidade que ele ainda precisa aprender a controlar. Ele reconhece as roupas e os escudos dos homens do acampamento. São integrantes de um dos clãs que expulsaram Velkan e seu povo de suas terras. Graças à audição de lobo, Velkan consegue ouvir e identificar algumas vozes. "Meu senhor, perdemos o rastro do clã de Velkan logo depois da floresta, mas eu não me preocuparia com eles. Nossos batedores identificaram rastros de lobos seguindo atrás deles. Com certeza serão atacados, se já não foram", disse Dmitri, principal soldado do clã de Anatoly, o Impiedoso. Um líder tão cruel que ganhou até um adjetivo por isso. "Está certo. Vamos anexar esta floresta ao território do nosso clã. Amanhã cedo quero realizar uma busca para tentar localizar os corpos de algum sobrevivente. Não quero que Velkan e seus companheiros voltem para se vingar, compreendeu?", disse Anatoly. "Perfeitamente, senhor", respondeu o soldado, se retirando em seguida. Ao ouvir esse diálogo, Velkan pensou: "Vingança é o que você terá ainda esta noite, desgraçado."
O lobo guerreiro então faz com que seu bando cerque o acampamento e prepare o ataque.